Jovem Pan na Europa. Direto de Londres, Ulisses Neto. É o microfone Jovem Pan na Europa. Conosco Ulisses Neto. Bom dia, Ulisses. Bom dia mais uma vez, Thiago, e a todos que acompanham o Jornal da Manhã, 10h23, aqui 10h24 em Londres. A semana começa bonita, mas bem gelada por aqui. Hoje é uma data bastante significativa na história do Reino Unido, Thiago. A rainha Elizabeth II comemora 65 anos de reinado. É a primeira vez que um monarca britânico atinge esta marca, chega ao jubileu de Safira. Mas não vai ter festa para marcar a data não, quer dizer, pelo menos não festa para os súditos, né? A rainha vai passar o aniversário em sua residência campestre em Sandringham e só deve voltar para Londres daqui a alguns dias. As grandes celebrações estão guardadas mesmo para 2022, quando ela pode alcançar 70 anos de reinado. E a verdade é que essa data é também uma data triste para a rainha, porque ela marca a morte do pai dela, né? O rei Jorge VI, e se ela tem um reinado tão longevo, isso se deve exatamente ao fato do pai dela ter morrido precocemente aos 56 anos de idade. Então, pessoalmente falando, essa data sempre foi bastante contraditória para a rainha. Ela mesma já disse algumas vezes que jamais aspirou a alcançar tanto tempo assim no trono. Também não podemos esquecer que a rainha nem sequer nasceu com posição privilegiada na linha da sucessão do trono britânico, mas eu deixo essa aula de história para o professor Vila. A rainha Elizabeth II chegou ao trono com 25 anos de idade e vai completar 91 anos no próximo dia 21 de abril. É um reinado que, historicamente falando, não tem grandes acontecimentos ou fatos heróicos, né, de grandeza, e até por isso a rainha tem essa imagem figurativa que ainda une os britânicos, né, mas é muito mais uma imagem figurativa mesmo. Ela preserva uma distância segura da vida política do Reino Unido e do mundo, o que também ajuda a explicar essa longevidade toda, Thiago. É interessante ver o caso das mulheres na Inglaterra, das rainhas. E o príncipe Charles esperando, né? Como elas governaram bastante. A Elizabeth I é uma loucura, né? São quase meio século. Depois, muito tempo depois, já no século XIX, na segunda metade do século XIX, a Rainha Vitória, né? Que teve um longuíssimo reinado. E no caso da Rainha Vitória, é o auge do poder mundial da Inglaterra, né? No momento em que a Inglaterra tem um enorme poder no mundo tal. Já a Elizabeth II, que é já em 1952, ela já pega a decadência, né? Após o duro baque que a Inglaterra sofreu, a Grã-Bretanha, né, melhor dizendo, com a Segunda Guerra Mundial. É bom lembrar que durante 2 anos, entre 1939 e 1941, quem lutou sozinha contra a Alemanha nazista, que dominava grande parte da Europa continental, quase toda a Europa continental, foi um país só. A Inglaterra. A França foi uma vergonha, humilhada, né, colaborando com os nazistas. A Itália era aliada da Alemanha. Mais uma vez, né? Então foi a Inglaterra sozinha, tal. E aí o papel fundamental do primeiro-ministro Winston Churchill, que assume a 10 de maio de 1940, governa até 45, e que é o homem-chave na Segunda Guerra Mundial. Se a história do mundo é outra, devemos fundamentalmente a um homem, essencialmente, chamado Winston Churchill, que tem aqui no Brasil uma das biografias traduzidas, às vezes a melhor, desse Martin Gilbert, que é nota 10, tal, em 2 volumes. Agora, Elizabeth II, quando assume o trono de 52, no segundo momento que o Churchill é primeiro-ministro, de 51 a 55, né? Depois ele volta. Ele perde a eleição, depois ganha a guerra, né? É bom lembrar, em 45 e tal. E já é um momento já da decadência, da perda da importância mundial. Já tinha ocorrido a independência da Índia, a grande joia da coroa britânica e tal. E é interessante, no caso dela, que ela já pega esse outro momento que tem a ver com as formas de sucessão, né? Afinal, o tio tinha renunciado ao trono por causa do casamento e tal. Por isso que ela seguiu. Aí assume o pai. E é engraçado, uma última observação, a questão da tradução dos nomes, né? Porque em Portugal e na Espanha, Elizabeth é traduzida por Isabel, o que é correto. Então você vê Isabel II, na América Espanhola, Isabel II e tal. E o rei William é traduzido por Guilherme, que é a tradução correta. No Brasil, o curioso é que Elizabeth é Elizabeth e William, né? Isso só para fazer um registro. Mas em Portugal, realmente, eles chamam de Isabel. E Guilherme. Né? Agora, a rainha é bastante conhecida no Brasil por causa da série da Netflix Crown. Aliás, é uma série maravilhosa. Série maravilhosa. Muito bem feita. Né? Aliás, é bacana a hora que o Winston Churchill entra no primeiro contato. Ela fala, senhor, tome assento. Ele falou, seu pai não te ensinou que o primeiro-ministro não toma assento diante do rei e da rainha? Foi legal.
E a rainha segue com essa, como explicou bem o Vila, né, esse momento desde que ela assumiu o trono aqui do Reino Unido, que é marcado agora, por exemplo, com o Brexit nessa parte final já do reinado dela, e com outros momentos politicamente importantes para o Reino Unido, mas que ela diretamente não se envolve, né? E ela, embora tenha a reunião semanal com o primeiro-ministro, agora com a primeira-ministra, dá conselhos, pelo menos é isso que eles falam aqui na imprensa britânica, mas não há envolvimento dela em nada com a vida política do Reino Unido. Mesmo na época do referendo, se cobrou um posicionamento da coroa britânica e ela se manteve também bastante afastada da discussão, e talvez seja por isso que a família real aqui britânica se mantenha com tanta popularidade com a população. Já teve momentos de baixa, né, na época da Diana, do Príncipe Charles, dos grandes escândalos da família real, mas essa popularidade se renovou nos últimos anos, e por aqui nem se fala, os republicanos eles somam mais ou menos aí uns 20% da população britânica, mas a grande maioria ela ainda apoia a monarquia. E lembrando que essa dinastia de Elizabeth II é importada da Holanda, né? É inglês postiço, porque foi depois da Revolução Gloriosa, 1688, 89, aí vem as dinastias anteriores, Tudor, Stuart, tinham passado por inúmeros desgastes políticos, e aí apareceu o Guilherme, e aí vem essa dinastia dos Windsor tal. E uma outra coisa, foi lembrar até pelo Thiago, e o Charles espera. Né? Parece aquele centroavante que espera a bola nunca chega, né? Ele espera. E acho que pelo jeito ele vai logo ele vai abdicar, né? Da sucessão e deve passar para o seu filho mais velho, tal, porque ele espera. E uma outra coisa também é que na Inglaterra não vigorou na monarquia inglesa o que tinha na monarquia francesa, que a sucessão só passava pelos homens. A lei sálica, agora que eu lembrei, da Idade Média, toda a sucessão passava por homens no caso da França. No caso da Inglaterra, não. Daí o número de rainhas, e com uma longevidade como Elizabeth I, II e Rainha Vitória, né? Mas só para fechar dentro disso, Vila, existia a lei da sucessão aqui, que ela dava preferência para o primogênito, né, para o homem. Não impedia mulheres de assumirem a coroa, mas dava preferência para o primogênito, e isso mudou, questão de mais ou menos 5 anos atrás, né, que finalmente foi revista essa lei. Agora, o primeiro filho, mulher ou homem, assume o trono, mas como é o príncipe Charles na fila, como vocês já disseram, né, o príncipe que já está há mais tempo na história na fila, aguardando para ser monarca. Depois o filho dele, o William, e o primeiro filho do William também é homem, então essa lei não vai demorar para entrar em prática aqui, dando preferência para seja homem ou seja mulher. Deixa eu falar também um pouco de história, que sempre me chamou muita atenção essa questão do primogênito, né? Como é que um pai pode escolher o filho A, B, C ou D? Por que o primogênito sempre foi escolhido? É porque ao tempo de Roma havia os deuses lares. O lar era um deus. E o chefe da casa, que era o pater familias, ele era o representante sacerdotal da família. Ele era o chefe religioso da família. Ele que fazia as libações e se dirigia aos deuses lares. E para isso, como ele ia para a guerra, ele nomeava o primogênito para ser o sacerdote na sua ausência. Então era um problema religioso, porque a coisa mais triste para o romano era ele morrer sem testamento, sem ter deixado o filho como representante, porque ele imaginava que o ser vivo que ficava se dirigia aos deuses lares e abria o caminho para que ele escapasse da viagem ad inferos, que é para os infernos. Essa é a razão da primogenitura desde a antiguidade. Tchau, Ulisses, bom trabalho para você. Obrigado, Thiago, bom dia a todos.